Ele foi para uma floresta em busca de materiais, mas acaba escutando um grito de socorro e parte para ajudar. Chegando lá, ele vê um lobo prestes a atacar uma elfa, então ele puxa sua adaga e parte para cima do lobo. Então o lobo não hesita em atacá-lo, então ele ativa a habilidade Percepção, assim vendo tudo em slow e achando o ponto fraco do lobo. Após eliminar o lobo, a elfa fica se perguntando como que é possível ele ter feito isso sozinho, e nosso prota acaba subindo de level, então ele percebe que ele ficou mais forte, e quando ele abre sua aba de estatística, ele vê que seus status aumentaram. A elfa, vendo aquela cena, cria coragem e pergunta para o nosso prota como que ele fez isso, e ele diz que foi pura sorte. Então eles decidem formar um grupo para assim sair dessa floresta. Nosso prota pergunta para ela como ela parou nessa situação, então ela conta que o grupo dela precisava de tempo para fugir dos lobos, então decidiram usar ela como isca e jogaram ela para a morte. Durante a história, o prota percebe que ele estava sendo cercado, então eles olham pro lado e vê vários lobos saindo do mato. Então ele puxa sua adaga e se prepara para o combate. Amanhã terá mais, e esse anime está sendo feito pelo IA Animes.